Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui no canal Trânsito Futebol Clube mais uma vez para a gente conversar. Gente, o prazo para reestruturação acabou ou não acabou? É isso que a gente vai conversar agora, tá? Mas vou pedir antes para você se inscrever no canal, dar um like aí se você gostou e ativar o sininho para a gente estar sempre conversando, né? Então, o que eu mais recebo de pergunta, o que eu mais vejo também nos grupos de Telegram, WhatsApp, é a pergunta: vem cá, o prazo para dar a reestruturação das carreiras da Polícia da União passou ou não passou? Né? É isso que a gente vai ver agora. Então, gente, olha só. Eu vejo lá nas matérias, né, que me mandam via esses aplicativos que eu já falei, que o prazo seria 5 de abril, né? Então, 5 de abril foi ontem, né? E aí tá aquele burburinho, aquela loucura que não pode, bababá, meu irmão. Vamos analisar a lei para saber da onde tirar esse 5 de abril. Pois bem, fiz uma pesquisa, fiz uma consulta e analisei o seguinte, vou dizer agora para vocês. Bom, da onde tirar esse 5 de abril? Da Lei 9.504 de 1997, que é a lei basilar que regula as regras eleitorais aqui no Brasil, né? E lá no seu artigo 73, inciso 8º, fala que o chefe do Poder Executivo não pode, nos 180 dias antes do pleito eleitoral, estabelecer revisão geral na remuneração dos servidores públicos que estejam acima da recomposição inflacionária do ano eleitoral. Então ele está dizendo, olha só, ele está dizendo que em 2022 não pode, por exemplo, o presidente da República dar uma revisão, dar uma recomposição inflacionária maior que o ano eleitoral. Veja que nem reajuste ele está falando em revisão geral, né? Aquela previsão que já existe lá na Constituição, essa revisão que é praticamente lei morta, que ninguém dá. Os servidores passam aí anos sem receber nada, sem revisão nenhuma, né? Então a lei ela é de 97, é uma lei muito, digamos, com menos de 10 anos após a Carta Magna. Então essa revisão geral constitucional é quase lei morta isso aí. Isso não é praticado dentro dos poderes, né? Dentro do poder executivo, digamos assim. Nos estados, nos municípios, na União, isso não acontece. Os servidores alguns ficam anos sem receber nada. Então a revisão geral constitucional ela é proibida nos 180 dias que antecedem o pleito eleitoral. O pleito eleitoral no primeiro fim de semana de domingo. E aí, se a gente pegar o primeiro fim de semana de domingo até a data de 5 de abril, aí vai dar os 180 dias, ou seja, entre 5 de abril e 2 de outubro, salvo engano, não pode ser dado revisão geral acima da inflação do ano eleitoral. Entenderam? Só que isso praticamente é lei morta, porque a revisão geral constitucional da remuneração dos servidores, ela praticamente não é aplicada, ela não é usada. Todo ano muitos servidores ficam sem ganhar nada, tá? Então é por isso que existe esse marco temporal, tendo em vista a lei eleitoral 9.504/97 no seu artigo 73, inciso 8º, tá? Então quanto a isso, né, me parece muito claro que a revisão geral constitucional da remuneração de servidores é diferente, é um pouco diferente de reajuste de servidor. Porque o reajuste ele é dado, né, em que momento? Quando existem muitas perdas inflacionárias. Então, como eu já falei, existem servidores que ficam 2, 3, até 4 anos sem receber nada. Então é possível dar um reajuste? Reajuste seria possível depois desse marco temporal, depois de 5 de abril. Né? E aí você deve estar pensando, mas o STF não vai entender assim, o STF vai entender que se der aí o reajuste das polícias da União, eles vão impugnar e vão mandar o presidente dar declarações e suspender aumento, e o parlamento não vai poder dar, inclusive o poder legislativo vai embargar isso aí por falta de previsão legal, por estar violando uma lei eleitoral. Aí eu falo para você, bom, a lei 9.504 é uma lei eleitoral. Quem é que aplica a lei eleitoral?
o Poder Judiciário através do Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, o Tribunal Superior Eleitoral já fez isso uma vez em 2006, com a medida provisória 295, que reestruturava as carreiras do Banco Central, né? E aí o Tribunal Superior Eleitoral falou: opa, reajuste para o Banco Central está violando aqui a lei eleitoral, né? Fez isso, foi atrás e buscou conhecimento. E aí houve uma consulta formal à Advocacia Geral da União. E aí a Advocacia Geral da União respondeu ao Tribunal Superior Eleitoral e falou assim: alto lá, uma coisa é revisão, outra coisa é reestruturação e outra coisa é reajuste. Então, nesse palco aí, o que ficou decidido, segundo a AGU, no processo do 1229, lá de 2006, falou o seguinte, ó, o TSE, reestruturação pode, revisão é que não pode. Isso tem que ser a revisão com recomposição inflacionária acima da lei, acima do ano da lei eleitoral. Entenderam? Então, nesse ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu a reestruturação lá do Bacen e passou. Por que passou? Porque o TSE atendeu o que foi orientado pela Advocacia Geral da União. Ficou satisfeito com a resposta da Advocacia Geral da União e tem aplicado isso nos anos posteriores. Inclusive, em 2019, o ministro Tarcísio Vieira, num agravo número 39272, comentou esse assunto, falando que realmente reestruturação é uma coisa e revisão geral constitucional da remuneração de servidores é outra coisa. E aí você estaria violando mesmo, né, se você fizer revisão acima da perda inflacionária. Aí você deve estar perguntando, pô, mas não tem nenhum marco temporal, fica Bangu em ano eleitoral? Não. A gente deve agora obedecer o quê? A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está lá, se não me engano, é a Lei 101 do ano de 2000. Ela fala lá no seu artigo 21 e 42, marcos temporais. E essa Lei de Responsabilidade Fiscal, né, alterada agora em 2020, pela Lei Complementar 173 de 2020, fala o seguinte, ó, 180 dias antes do final do mandato do chefe do executivo, não pode ter despesa com pessoal aumentada. Então veja, a despesa com pessoal não pode aumentar 180 dias antes do fim do mandato. 180 dias do fim do mandato, 31 de dezembro, 180 dias antes, vai dar o quê? 5 de julho. Então, 5 de julho, aí sim passa a ser, a partir do dia 5 de julho não pode haver reestruturação. Então, até o dia 4 de julho, segundo a Lei Complementar 173, que muda a Lei de Responsabilidade Fiscal, falou o seguinte, ó, até 4 de julho, essa reestruturação tem que estar o quê? Aprovada, transformada em lei e o quê? Sancionada e promulgada, que é uma medida provisória, ela vale por 60 dias, depois por mais 60, e aí pode valer até 120 dias, né, para ser convertida em lei. O problema é o seguinte, por que a MP só deve sair em maio? Né? Porque a MP, se você não lembra, ela precisa de urgência e relevância, esse binômio, urgência e relevância. Com a MP editada pelo presidente da República em maio, você vai ter maio e junho para transformar ela em lei. Então ela entra num caráter de urgência, entra num caráter de relevância que vai ser analisado pelo Poder Legislativo, vai lá para a Comissão Mista de Orçamento. A verba já está o quê? Destinada, já está garantida. Então, o problema é a gente transformar isso rapidamente em 2 meses em lei. Esse é o problema, tá? Esse é o problema. Mas, do jeito que o trânsito tem sido no parlamento, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, as coisas estão caminhando bem. Então, a princípio, não vai haver empecilho. Não vai haver empecilho. E isso deve passar com menos, obstáculo. E aí é outro detalhe que eu queria conversar com vocês. Que não se surpreenda se essa reestruturação de carreira da Polícia da União não versar sobre atribuições, competências, aumento de número de cargos, tá?
questão de dedicação exclusiva, tocar em vários pontos sensíveis. Por quê? A ideia é da medida provisória a ideia era ser bastante detalhada para realmente reestruturar a carreira. Só que o prazo está tão apertado, né? O prazo vai ficar tão apertado que provavelmente vai acontecer o seguinte: eles vão primeiro adequar a questão da remuneração desses servidores, que é o primeiro passo. Vai vir uma medida provisória apenas falando da questão do salário dos servidores. Porque se você colocar atribuição, competência, né, e trocar em outros pontos sensíveis, é capaz de a medida provisória não ser convertida em lei lá no final de junho para julho. Por quê? Você tem um binômio da relevância e da urgência, e você criando muito detalhe na medida provisória, pode chegar algum deputado lá e querer emendar, querer retirar algum artigo, querer obstaculizar, né, o andamento dela por não concordar com alguma coisa. Quando que for a questão for só salarial, é muito mais simples passar. Mas e aí? Não vai mudar nada? Não vai ter um aumento do número de cargos? Não vai ter outros assuntos como competência e atribuições tratados? Vai ter, mas em outra medida provisória que não precise passar por esse detalhe da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que 180 dias antes do fim do mandato não pode haver despesa com pessoal aumentado. Entenderam, galera? Então, essa questão aí é interessante. Esse binômio da relevância e da urgência que faz com que a gente tenha uma medida provisória só falando da questão da remuneração de servidores. E aí, pessoal, assim, e o pessoal da T2? Não vai chamar? Não vai ter nada? Então, galera, a gente já conversou, né? A LOA lá que tinha 2,7 bi, a LOA lá que tinha 2,7 bi reservada para restituição de carreira foi vetada lá pelo relator. E o presidente da República teve que interferir para que essas carreiras fossem devidamente reestruturadas e tiraram um bi. Tiraram um bi, ficou 1,7 bi. E aí os servidores foram prejudicados, né? E mais ainda, não só os servidores foram prejudicados, como quem desejava entrar, porque você tem uma grana restrita para ser distribuída. E quanto mais gente para comer o bolo, menor sua fatia. Então a gente imagina que por enquanto, eles deram uma segurada na convocação de excedente, justamente para que houvesse uma reestruturação de carreira mais digna. Porque quanto mais gente, menor salário. É a matemática pura e simples aplicada. Ah, mas não vai chamar? Vai. Eu acredito que chame. Talvez tenhamos até uma T2 esse ano, mas tomar posse, eu ainda acho que é temerário acontecer, né? Então, a posse de novos servidores acho que vai complicar um pouco. Mas dinheiro eles sempre arrumam, viu? Os caras querem dar 5% para todos os servidores agora. Os caras vão arrumar dinheiro não sei da onde. E aí eles podem dar? Pode, olha ali. Porque a revisão geral, ela é proibida no caráter quando extrapola, né? Quando extrapola a inflação, né? Então, é possível dar esses 5% também e não ter nenhum problema, porque 5% está abaixo aí da inflação. E aí não teria esse problema, revisão pode, reajuste não pode, ou é a mesma coisa. Então, para não ter esse problema. Mas uma coisa é certa, reestruturação é uma coisa e revisão é outra coisa. Entendeu, galera? Tranquilo? Então, isso que eu quis explicar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a questão da reestruturação. Espero que o pessoal T2 não fique desanimado por completo, mas eu acho que a vida tem que seguir. A vida tem que seguir, a gente tem coisas melhores além da PRF. A PRF vai chamar vocês? Muito provavelmente vai chamar. A validade do concurso é imensa, gente. É imensa. E em 4 anos aí, eu acredito que em bem menos tempo vocês serão chamados. Foi promessa do governo federal. Muito provavelmente eles vão cumprir. Talvez não cumpram agora. Cumpram em outro momento. Beleza, pessoal? Então, reestruturação, acredito que não vai haver nenhum embargo, né, legal, pelas razões já explicadas, e a questão aí da T2 realmente fica nessa situação pastosa que pode haver o CFP e pode não haver a posse por pura falta de dotação orçamentária, tá? E obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, vamos aguardar.
Todo mundo é muito rápido, eles já querem dar 5% para todo mundo. Não tinha dinheiro, mas vão arrumar dinheiro, sabe lá da onde, né? Mas eles têm aqueles orçamentos secretos que eles podem manejar e distribuir. Beleza, pessoal? Eu encerro por aqui, se inscreve no canal, dá um like aí se você gostou e a gente vai se ver nos próximos vídeos, tá bom? Forte abraço para você e até o próximo vídeo.